Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Prêmio Best. É simples nos apoiar. Digite www.premiobest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. O deputado pastor Henrique Vieira é um desses representantes da esquerda que são muito batalhadores, né? Que nos representam demais. A mim, o deputado pastor Henrique Vieira, me representa muito, principalmente quando ele tira a máscara dos pastores vendilhões do templo, que fingem ser cristãos. E nenhum desses pastores bolsonaristas é cristão de verdade. Já desafiei várias vezes a eles citarem uma só frase do Novo Testamento. Eles só citam o Velho Testamento quando Jesus não existia, né? Porque o discurso deles e o de Jesus são opostos. São opostos. Eles só falam em dinheiro, em odiar o próximo, quando Jesus tinha desprezo por gente que queria só grana. Jesus tinha desprezo por gente que ficava na frente da igreja vendendo. Foi a única vez nos evangelhos que Jesus foi violento, foi quando ele viu na porta do templo os mercadores vendendo, que ele expulsou a pontapés. E seria exatamente isso que Jesus faria com os pastores vendilhões do templo se voltasse, como eles dizem que vai voltar. Né? Imagina se Jesus vai voltar para um mundo ruim desse. Duvido. Mas se Jesus voltasse, a primeira coisa que ele ia fazer era expulsar a pontapés os vendilhões do templo, que se dizem cristãos sem ser, porque não tem o discurso nem um pouco parecido com o que Jesus pregava. Né? E aí o pastor Henrique fez um discurso na Câmara contra a igreja da Lagoinha, aquela igreja que agora está querendo virar banco. Eu fico pensando assim, as igrejas elas não pagam impostos, os bancos das igrejas também não vão pagar impostos. Que negócio é esse? Que descaramento é esse? Como é que um fiel permanece numa igreja que descaradamente diz que é um banco? E está querendo o quê? Né? O pastor Valadão use relógios caros, camiseta cara, carros caros, que é isso que esses pastores fazem, né? Sustentados com o suor do rosto dos outros. É isso. O que eles trabalham? Na enganação? Na ilusão? Quem trabalha é o pobre fiel que fica lá dando dinheiro para essa gente. Mas o pastor Henrique está lá no seu lugar de fala. Vamos colocar o vídeo dele aí, que está muito bom. Quando a igreja vira banco e quando a fé vira um negócio. Eu protocolei um ofício ao Banco Central pedindo informações sobre o banco digital Clava Forte, que foi lançado pelo pastor e cantor André Valadão, um dos líderes da Igreja Batista da Lagoinha. Na propaganda da criação desse grupo, amplamente noticiada na imprensa, diz que esse banco existe para impulsionar projetos do reino de Deus. Algumas curiosidades e reflexões. Primeira, aparentemente o reino de Deus precisa de um banco para funcionar. Segunda curiosidade, a sede desse banco do reino de Deus, coincidentemente, é o mesmo endereço da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Então o reino de Deus tem um endereço, que é a igreja desse pastor. E a terceira curiosidade é que a administração desse banco é do próprio André Valadão e da sua esposa. O banco promete abertura de contas digitais, cartões e financiamentos. Portanto, é um banco. O que isso tem a ver com a natureza e a função de uma igreja? Então, quais as perguntas estamos fazendo ao Banco Central? Existe autorização formal para o funcionamento deste banco? Outra pergunta fundamental: será que não há um uso da imunidade tributária própria
das igrejas ou das atividades religiosas? Será que não existe um uso indevido da imunidade tributária para um negócio privado visando o lucro? Imunidade tributária vale, segundo a nossa Constituição, apenas para atividades essenciais à fé, a liberdade religiosa. Então, assim, do ponto de vista do Evangelho, da Bíblia, da palavra, eu considero um absurdo. Eu lembro quando Jesus de Nazaré entrou no templo denunciando a mercantilização da fé e dizendo que ali deveria ser um lugar de oração. Isso é muito antigo. Então, do ponto de vista do Evangelho, da teologia, da Bíblia, eu considero nefasto, absurdo. Mas a minha preocupação não é apenas essa, é uma preocupação cidadã, parlamentar, republicana. Será que pode utilizar a estrutura de uma igreja que tem serviço religioso para criar um banco que tem como natureza obter lucros? Nós, Renildo, entramos com um pedido ao Banco Central, porque senão você pode manipular e utilizar a igreja para finalidades que nada têm a ver com a expressão e a liberdade da fé, fazendo serviço de banco e lucrando em cima das pessoas. Quando a igreja vira banco, quando a fé vira negócio, fica aqui nossa firme denúncia. Maravilhoso, né? Já que Jesus não voltou, eu me sinto totalmente representada pelo pastor Henrique Vieira, chutando os vendilhões do tempo.